Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa que vem do livro O Hábitat da Moralidade, do Rômulo Monteiro. A proposta dele é dar uma olhada diferente para a ética, uma que talvez ajude a gente a entender por que tanta conversa sobre certo e errado parece que não leva a lugar nenhum. Vamos nessa! Sabe quando a gente ouve um conselho, talvez um sermão sobre como viver, e sente um incômodo? Parece que as palavras até que estão certas, mas falta alguma coisa ali no meio. É uma sensação bem comum, como se a moralidade fosse só uma lista de regras para seguir, sem vida, sem beleza, sem alma. E o legal é como o autor coloca esse sentimento em palavras. Não é sobre ser rebelde, é quase uma reação da alma a uma coisa que deveria ser grandiosa, mas que está sendo apresentada de um jeito pequeno, sabe? É uma espécie de repulsa a regras que não têm conexão com a vida real, com a nossa história. E para esse problema, o autor dá um nome que todo brasileiro conhece bem: chatice. Mas aqui não é só tédio, não. É a chatice de uma moralidade seca, que cansa porque é sempre a mesma coisa e se preocupa muito mais com a aparência do que com o que está por dentro. É como uma estrada reta e sem fim, dura, inflexível e que acaba achatando tudo que é bom e belo. Tá, e daí? Qual é a consequência dessa moralidade chata? O que acontece quando a gente tenta viver só por regras que não têm uma base, que não têm um lar? Bom, o primeiro grande problema é a hipocrisia. Um sistema que foca só na regra externa, sem ter um fundamento por dentro, acaba virando uma ferramenta para os nossos próprios interesses. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo. A rigidez dessas pessoas é super seletiva. A vida real pede jogo de cintura, né? Mas para elas, essa flexibilidade não vem da sabedoria, vem da conveniência. No fim, a rigidez é só uma fachada para o egoísmo. Ok, já entendemos o problema dessa moralidade plana. Mas e a solução? Se um monte de regra solta não funciona, o que funciona? A ideia central do livro é que a moralidade precisa de um lugar para existir, de um habitat. E aqui está a ideia principal, em 4 palavrinhas: o lugar precede a instrução. O que isso quer dizer? Que antes de perguntar o que eu devo fazer, a gente precisa primeiro perguntar onde eu estou. Qualquer regra moral só faz sentido dentro de um contexto, de uma visão de mundo. Então, esse é o ponto-chave. Sem um lugar para se firmar, sem esse habitat, qualquer instrução moral vira uma coisa meio aleatória, frágil. A primeira tarefa não é decorar regras, mas sim entender o mapa do lugar onde a gente vive. Beleza, mas que lugar é esse? A análise nos convida a enxergar o mundo não como um palco qualquer, neutro, mas como um espaço sagrado, que tem um propósito gigante. E a grande imagem que o livro usa para esse habitat é a do templo. A ideia é que o mundo inteiro é tipo um templo-jardim, um lugar ordenado, sagrado, que não foi feito para ficar parado, mas para ser cuidado, cultivado e expandido. E olha, isso vira a chave completamente na nossa forma de ver o papel do ser humano. Não se trata de ser só um espectador passivo, esperando ordens. A ideia é ser um corregente ativo, um parceiro de Deus nessa tarefa de cultivar e ampliar esse espaço sagrado. A escala dessa visão é enorme. Não é uma tarefinha de casa, é um projeto mundial, uma missão realmente épica. É um chamado para a gente participar ativamente da ordem e da beleza do mundo. Certo, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Essa mudança de visão transforma as perguntas que a gente faz e a qualidade da nossa vida moral está totalmente ligada à qualidade das nossas perguntas. A mentalidade passiva sempre pergunta: posso? É a pergunta de um cliente que quer saber quais são os limites, que busca conforto, aprovação. Já a mentalidade ativa, a de um missionário, pergunta: o que devo? É a pergunta de quem tem um destino, um propósito e quer saber qual o próximo passo para chegar lá. E isso não é só teoria, não é só uma troca de palavras. A preferência por uma pergunta ou outra molda de verdade o jeito como a gente vive. Essa mentalidade do posso se espalha por tudo. Na família, por exemplo, ter filhos vira só mais uma opção de consumo, uma questão de conveniência. Na generosidade, a gente confunde um consumo qualquer que ajudou alguém com o ato de doar de propósito. Na política, o cansaço vira desculpa para a indiferença, para a omissão. E nas conversas, a vontade de ser sempre legal impede aqueles diálogos difíceis, que são os que realmente fazem a gente crescer. A alternativa para essa passividade toda não é só sair fazendo qualquer coisa. É uma vida de esforço com intenção. É entender que a ética não é só sobre desviar do mal, mas sobre construir ativamente o bem,
começando dentro da gente. E aí está o resultado. A virtude não nasce do nada. Ela é fruto de um monte de pequenas decisões que exigiram esforço. É quando essas escolhas viram quase um reflexo. Quando fazer o bem se torna automático, é aí que o caráter foi formado de verdade. E no fim das contas, a reflexão que fica é essa. Se a vida não é só seguir regras passivamente, mas sim um grande projeto de construção, a pergunta inevitável é: o que está sendo construído? Qual é o templo que as escolhas de cada dia estão erguendo?